rapaz, salve, 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 salve. Fala aí a todos, sejam bem-vindos ao Depivo Investidor. Esse é o seu canal do YouTube de interação, onde você pode aprender vários conteúdos relacionados à criptomoeda, metaverso, NFT, Play to Earn e muito mais sobre todos os assuntos de renda variável no mundo cripto. Galera, olha só, se você não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve. Nos ajuda a bater os 200 primeiros inscritos, beleza? E deixa o like também, porque hoje a gente vai falar sobre uma análise on-chain do Bitcoin e do Ethereum. Vamos ver como anda a nossa atual tendência de baixa, né? Mais do que confirmado, e a possibilidade de um inverno cripto, se caso a gente perca os 28 mil dólares por unidade, beleza? Vamos analisar também os nossos indicadores e eu tenho novidades para vocês no análise on-chain do dia de hoje, beleza? Aqui a gente tem nosso gráfico do Bitcoin. Eu estou com as bandas escondidas aqui, mas elas se encontram nessa região. Vou manter ela escondidinha. Na verdade, a gente tem um setup que ele funciona da seguinte forma, olha só. Fechou fora, fechou dentro. E aqui a gente tem a possibilidade de ganhar uns porcentos no decorrer dessa movimentação. Mas não é baseado em setup que a gente vai analisar o Bitcoin e o movimento do dia de hoje. Vamos dar uma breve olhada aqui no nosso mercado cripto, certo? Nosso mercado cripto, deixa eu tirar aqui, bora ver se vai vir do lado de cá. Nosso mercado cripto se encontra na seguinte situação: Bitcoin atualmente com 36.656 dólares por unidade, o Ethereum vem com a queda, o Ethereum vem com a queda de aproximadamente 4%, segurando a unidade a 2.439 dólares, beleza? Se você começou hoje, está acostumado a ver as criptomoedas em reais, vamos nos acostumar a ver os valores em dólares, porque é muito melhor você executar a comparação em dólar do que em real, beleza? Atualmente, real, moeda fiduciária, assim como o dólar, mas sendo o dólar um pouco melhor que o real, certo? O real só serve para a gente para pagar a conta de água, de luz e pagar a conta do boteco, para quem gosta de ir no boteco. Ok? Então, vamos deixar de conversa, porque de conversa o YouTube já tem um bocado, e aqui a gente vai falar de coisas que interessam e importam, certo? Então, olha só, Bitcoin e Ethereum, nosso rei, nosso príncipe, certo? Nessa queda atual, eu só estou comprando Bitcoin e Ethereum. Essa não é uma recomendação de compra, tá? Mas nenhuma das outras altcoins atualmente tem demonstrado sustentabilidade para que eu execute alguma compra. Uma das coisas mais importantes que a gente vem discutindo desde o primeiro vídeo que eu posto nesse canal é sobre a gente comprar o medo e vender a ganância. E hoje vocês vão compreender um pouquinho sobre o que eu falo entre comprar o medo e vender a ganância, beleza? As altcoins estão aqui. Para mim, das melhores altcoins presente é a Binance Coin, certo? Que é o BNB. Está em uma promoção, está em um preço bom. As outras altcoins podem sofrer uma variação muito alta. A ADA vem devolvendo aí uma recente alta, trazendo o seu preço a 1,06, $1,06 na unidade, beleza? Vamos ver aqui o indicador do medo e da ganância, o Fear and Greed Index. Esse indicador, ele mostra para a gente um momento onde o mercado demonstra um nível de medo e um nível de ganância. Gravem um detalhe: a maioria das pessoas no mercado de renda variável perde, beleza? 90%, 95%. Isso vai diminuir porque a informação vai ser gerada e mais pessoas vão ter a possibilidade de conhecer a informação correta e saber tomar a decisão correta. Então, cola com nós, cola com o Depivo Investidor, se inscreve nesse canal, assina a notificação para receber o aviso quando eu postar um vídeo novo. Falamos muito mais do que apenas criptomoeda e Bitcoin aqui. Trazemos também NFT, metaverso, Play to Earn e muito mais. Stakings e DeFi, certo? Que são as finanças descentralizadas que está vindo aí conteúdo muito para frente. E aos poucos eu vou introduzindo alguns tutoriais para poder ajudar a galera novata.
Então, cara, se você está comigo, se você está com nós, você vai aprender sobre o indicador de medo e ganância, beleza? O mercado, ele demonstra medo. A grande massa, ela espalha o medo e ela também espalha a ganância, certo? Baseado nisso, deixa eu vir aqui visualizar por ano, botar meu rosto para o lado de cá, que a gente não vai usar por agora. Observe o que eu tenho. Esse é o gráfico voltado em um ano, certo? Que veio acontecendo desde o dia 25 de janeiro de 2001 até o dia 24 de janeiro de 2002, onde tivemos pontos excessivos de ganância. Acima de 80 já tá bom, beleza? 80, 90 é ganância extrema. Todo mundo quer entrar no mercado, todo mundo acha que vai ficar rico da noite para o dia. Essa é a pior mentira que o mercado vai te oferecer. E, normalmente, quando o nível de ganância está extremo, você vai escutar na mídia convencional, até na própria mídia social, você vai escutar sobre Bitcoin vai subir US$ 100.000, US$ 100.000, agora é a hora, vamos ficar milionário, vamos ficar rico. Porra nenhuma, porra nenhuma. Fuja da manada. Como a gente vai fugir da manada, Pivo? Como eu vou fugir da manada fazendo o oposto, cara? Quando aglomera muita gente assim, ó, em um determinado ambiente, se afaste. Ali está a manada concentrada, certo? Ninguém é melhor que ninguém, mas a manada se concentra à espera de um líder. Você não precisa ser líder de ninguém, só líder das suas vontades, certo? E dos seus impulsos psicológicos, sentimentais e blá, blá, blá. Então, fuja da manada. Faça o oposto do que todo mundo está fazendo. As pessoas compram a ganância e vendem o medo. Então, quando o mercado gera medo, eu não vendo, eu compro. Quando o mercado gera ganância, eu não compro, eu vendo. Eu faço o oposto. De uma forma simples, eu vou provar para você isso daqui. Vamos lá. No dia 25 de janeiro de 2021, 25 de janeiro de 2021, 25 de janeiro de 2021. Era essa região aqui aonde o mercado demonstrava um nível de ganância excessivo. Logo em seguida, o mercado fez uma correção. Essa correção ocorreu nessa queda do preço e logo em seguida ele foi atingir novas máximas, mantendo o índice de ganância aqui na casa do 80, certo? 80, 90, acima de 80 já é extremo, extrema ganância. A gente vai sempre trabalhar aqui na casa dos 80, certo? E aí o que aconteceu? De repente, ele fez esse movimento aqui, saiu de ganância para medo, no dia 19 de abril ao dia 26 de abril. Vamos olhar aqui no gráfico. Abril, 19 de abril, extrema ganância. 24, 25, 29 de abril aqui, essa região. Gerou medo, certo? Esse medo fez com que as pessoas vendessem. Algumas poucas das pessoas vendessem, beleza? Aí tivemos o crash. A partir do dia 11 de maio, o mercado, mais uma vez, em seu ponto de ganância, ponto de saída, acabou sofrendo essa pancada aqui para baixo e a gente ficou aglomerado na região de medo, abaixo de 10. Quando chega em 10, é extremo medo, é o melhor ponto de todos. E eu vou provar isso para vocês quando a gente chegar do lado de cá. Beleza? Então, olha só o que acontece. Nessa região aqui, a gente consegue ver que o preço ele ficou preso entre maio e junho, julho, e foi necessariamente aonde o mercado sofreu uma queda de aproximadamente 50%, 60%. Nosso Bitcoin caiu de um topo histórico, ATH, antigo topo histórico, de US$ 65.000 para US$ 29.000, chegando a bater aqui os seus US$ 28.000 e uma fração, certo? Isso aqui foi uma queda relevante aí, deixa eu ver, US$ 64.000 para abaixo de US$ 30.000. Então, a gente teve uma queda superior a 50% do período de maio a julho, o que a gente consegue ver o preço literalmente saindo, o mercado, né? O mercado em si literalmente saindo da zona de ganância
e entrando na zona de medo, onde ele perdurou por aproximadamente 2 meses. Compre o medo, venda a ganância. E aqui tivemos a oportunidade de aguardar o ponto específico e comprar medo, cara. Eu abri uma ordem no Bitcoin a US$ 31.000, exatamente nessa região. Eu comprei um medo de todo mundo e eu simplesmente multipliquei o meu capital, meu preço saiu de US$ 31.000 a US$ 69.000, beleza? Só que Bitcoin eu holdo, então eu não realizei. Eu continuo holdando Bitcoin e eu compro toda vez que o preço vem em valores aceitáveis aí, certo? Após esse grande período que o mercado demonstrou medo, ele mais uma vez começou a subir e atingir pontos de ganância não excessivos ainda, mas trabalhou entre 80 e 70 de ganância. E foi esse o momento onde a gente conseguiu ver o Bitcoin mais uma vez se movimentar, deixar um pullback nessa região, certo? Deixando um pullback, um pivô de alta. Só que na teoria de Charles Dow, ele fala que a gente precisa de confirmação. A confirmação vem após o segundo pullback, que nesse caso aqui a gente teve o segundo pullback nessa região, mas se levarmos em consideração um contexto macro do macro movimento, verificamos que o preço rompeu ou violou as médias de médio período, o que em nenhum momento nem outro o preço iria retornar nelas, já que as nossas médias móveis também funcionam como suportes e resistências móveis e não são fixos como a gente consegue definir nos nossos análises de price action. Então, analisando por aqui, ó, eu consigo ter um suporte, que foi essa região, e justamente onde o preço respeitou, gerando uma confluência e dando um nível de tendência de alta muito bem, muito forte. E foi justamente nessa situação aqui, nessa queda aqui, que o nosso indicador de ganância, nosso indicador de medo e ganância, ele elevou a expectativa do mercado, a ganância, trouxe ao medo e, mais uma vez, deu uma pancada para cima, fazendo com que a gente atingisse altos índices de ganância no mercado, certo? E, a partir daí, o preço, mais uma vez, ele sai da região de ganância. Entendam, as notícias começam a espalhar que é hora de comprar quando a gente está no ponto extremo de ganância. Esse é o ponto da venda. E quando, desculpem, e quando a notícia começa a falar é o fim do Bitcoin, vai cair, vai virar pó, é a hora de vender, é a hora de comprar, meu amigo, é a hora de comprar. Vamos comprar o medo da maioria e vamos vender a ganância da maioria, certo? Então, aqui a gente está numa região de medo. Para o vídeo não ficar muito longo, vou mostrar para vocês o seguinte: a gente está numa região de medo extremo, que é de 10 para baixo, no dia 7 de janeiro, certo? Dia 7 de janeiro desse ano, 7 de janeiro desse ano, foi essa região aqui, onde o mercado apresentou medo. Logo em seguida, ele deu uma pequena corrigida, trabalhando abaixo da média de 200 períodos, de 400 períodos, que é a média mais longa que eu utilizo, certo? Teoricamente, após dessa média aqui, o mercado entra literalmente no tendência de baixa, apesar que a tendência de baixa ela já surge com o surgimento de um novo pivô. E esse pivô de baixa surgiu cá atrás, algo que eu falei, comentei nos vídeos anteriores. Então, se você assistir os vídeos anteriores sobre o análise do Bitcoin, você vai encontrar informações sobre todo esse movimento. Então, olha só o que é que encontramos aqui de interessante. O preço do Bitcoin, ele trabalhou no extremo medo no dia 8 de janeiro e subiu, aliviando essa região de medo, trabalhando acima de 20, certo? Mas o que eu tenho como referência, que é algo muito importante e interessante para eu levar em consideração, é a seguinte situação, né? Eu não espero algo 100% igual, mas muito próximo a isso. Observe que o preço ele passou aí aproximadamente maio, junho e julho, certo? O início de agosto, variando entre medo 10 e medo 30, que para mim aqui acima de 50 é região de ganância, abaixo de 50 é região de medo. Medo extremo, 10 para baixo, ganância extrema, de 90 para cima, beleza? Observe que quase nunca ele vai nesses pontos aí, mas o interessante é que a gente voltou para essa região, eu não tinha feito nenhum movimento, que eu tinha
parado de executar compras na tendência de baixa do Bitcoin e do Ethereum e aguardei movimentos como esse, que foi exatamente o que aconteceu no dia de hoje. O preço do Bitcoin, o preço do Bitcoin, ele atingiu um ponto extremo de medo no mercado, certo? O mercado demonstrou medo extremo, 11 nessa região. A gente consegue ver aqui, ó, extremo fear, extremo fear, extremo fear. Medo, certo? Medo, 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 medo. E aí o que acontece? O medo das pessoas é a compra de outras pessoas. Então, simplesmente, o Bitcoin atingiu os 32 mil, acho que, se eu não me engano, foram 32.500. Deixa eu traçar uma linha aqui bem, bem rente. 32.800 por esse padrão aqui. E a partir daí ele corrigiu de 30, vamos botar 33 mil. 33 mil ele movimentou até a região de 37.500. Isso possibilitou um ganho de 10% apenas no dia de hoje. Então, o cara que teve atitude, chegou aqui, comprou o medo nessa região, ele conseguiu tirar 10% aí, fazer uma realização de um lucro pequeno, talvez o suficiente para o dia de hoje. O que é interessante, o que é importante para a gente, beleza? Bom, eu vou parar por aqui, acredito que todo mundo deu para entender um pouco mais como funciona a questão do medo e na ganância. É simples olhar o indicador, vou deixar o link na descrição desse vídeo, basta você analisar. Quando o mercado estiver demonstrando regiões de medo, é onde eu vou estar comprando. Regiões de ganância é onde eu vou estar vendendo. Óbvio que eu preciso levar outros contextos para fortalecer a minha tese, a minha tomada de decisão, que é visualizar o ponto de compra e o ponto de venda baseado em uma tendência de alta, em uma tendência de baixa ou em uma tendência congestionada, que seria a tendência consolidada, a lateral, beleza? É um assunto de análise técnico e price action que provavelmente vai ficar para outro dia, mas vamos falar aqui um pouquinho de algumas coisas que também conseguimos visualizar. Deixa eu apagar essas linhas aqui, porque elas todas podem ser feitas mais uma vez. Tem um retângulo que eu quero usar, mas eu sempre esqueço onde ele fica. Não é isso. Aqui também não. Linha, 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 retângulo. É só uma caixinha que eu quero de retângulo. Ah, achei retângulo. Deixa ele aí ativo. Na hora que eu precisar, eu utilizo. Bom, galera, para a gente compreender de uma forma bem básica, vamos olhar aqui o semanal do Bitcoin rapidinho. Semanal do Bitcoin vem respeitando. Cara, isso é muito bacana. Essa é uma região consolidada. O preço do Bitcoin pode ficar trabalhando nessa região aqui por longos períodos, certo? Essa região aqui pode durar longos períodos. O preço do Bitcoin pode simplesmente bater na máxima e bater na mínima dessa região por alguns anos. Esse pode ser o movimento macro da tendência, que seria uma tendência consolidada, certo? Então, existe uma possibilidade do Bitcoin simplesmente trabalhar por aqui, ir lá em cima, voltar de novo, deixar todo mundo confuso, vir cá embaixo, trabalhar mais um pouquinho e subir. Eu espero que o Bitcoin não retorne a essa região dos 20 mil dólares, que ele consiga suportar, certo? Que a galera que holder, que tem dinheiro com a capacidade de suportar o mercado, eles não deixem o Bitcoin trabalhar abaixo dos seus 30 mil dólares para a nossa alegria, certo? Que o Bitcoin possa ficar dentro dessa região e logo em seguida ele venha trabalhar para cá e vamos rumo aos 100 mil dólares pela unidade, beleza? Se você não tem grana para comprar um Bitcoin, mano, foda-se, não tem problema, você não precisa ter grana para comprar um Bitcoin. O Bitcoin pode ser vendido, comprado em pequenas frações. Então, com R$ 50 você consegue comprar um Bitcoin, beleza? Essa não vai ser a sua desculpa. Bom, então aqui no macro movimento, olhando no Bitcoin pelo semanal, a gente tem essa região que o Bitcoin pode ficar preso, pode trabalhar por aqui por bastante tempo. Além disso, a gente também tem um suporte, certo? Tem uma resistência. Quando a gente está em tendência de alta, o Bitcoin ele vai rompendo resistências e testando suportes. No lado de cá é o oposto, ele vai rompendo suporte
e testando resistências para poder continuar caindo, certo? Então, macro movimento no diário, no semanal a gente teria essa região, precisamos aguardar o movimento do preço para ver se o Bitcoin tem a capacidade de se suportar acima dos $30.000, para nossa alegria, né? Tem todo o movimento de um macro movimento influenciando isso aí. Primeiro porque existe a possibilidade de uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, o que pode gerar uma situação muito complicada e gerar um extremo medo em todo o planeta, é algo que não queremos, né? Além disso, a Rússia provocou bastante nos últimos dias, dizendo a possibilidade de banir o Bitcoin da Rússia, porque o Banco Central russo acredita que o Bitcoin pode tirar o poder do governo. Olha o meu rosto de felicidade, eu estou sorrindo, porque o Bitcoin e a tecnologia blockchain pode favorecer para que o governo perca o poder e o controle do dinheiro das pessoas, o que de fato deveria acontecer há muito tempo. Somos meros escravos de um sistema e o nosso dinheiro está na mão do governo, tendo ele a possibilidade de tomá-los de nós a qualquer momento. Mas nas criptomoedas, na tecnologia blockchain, você tem total capacidade de guardar e armazenar o seu dinheiro, as suas criptomoedas, e ninguém tem um controle sobre ela, beleza? Então, o Bitcoin e a tecnologia blockchain é a salvação da humanidade contra o sistema opressor que nos oprimiu e nos escravizou até o dia de hoje, ou até o dia que criaram o Bitcoin. Então, um salve ao Satoshi Nakamoto, que é o pseudônimo do cara que desenvolveu a tecnologia. Muito obrigado, meu brother. Thank you so much for you created the Bitcoin. Bom, então esse seria o Bitcoin no semanal. A gente tem essa região macro de suporte e resistência, fora que o preço pode trabalhar dentro dessa região. Vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin no diário, onde a gente vai conseguir visualizar um pouco mais e complementar nosso estudo. Primeiramente, tendência de baixa. Se você é novo, não entende muito de análise gráfico, vou dar uma pincelada e você vai aprender de uma forma bem fácil. Tendência de alta, o preço vai renovando os fundos e criando novos topos. Caiu, topo, certo? Tendência de alta. Tendência de alta, ó. Topo, botar logo assim, fundo, topo. Então, topo novo, um topo novo, um topo novo. Tendência de baixa, perdeu fundo, perdeu fundo, perdeu fundo. Só que isso aqui foi uma secundária e aqui é de uma primária, certo? E aqui a gente tem a retração, que pode ser uma bandeira de baixa, que seria uma figura de price action utilizada para continuação do movimento. E logo em seguida a gente tem aí topo, fundo, topo, certo? Tendência de baixa. A partir daqui, deixa eu até trocar a cor. A partir daqui, a gente tem fundo, topo mais baixo, fundo, topo, 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 fundo. Então, o mercado foi perdendo os seus topos, certo? Foi perdendo os seus topos. Isso caracteriza uma tendência de baixa. Quando a gente vai ter uma nova tendência de alta? Quando o mercado gerar um pivô de alta. E aí existem alguns contextos que precisamos levar em consideração. Toda tendência é válida até que ela seja revertida. Para a gente reverter esse movimento de baixa aqui, precisamos superar esse topo, né? Óbvio que podemos utilizar uma FIBO de retração, traçar esse fundo, traçar essa máxima, ver o ponto de 50%, que pode ser o ponto onde o Bitcoin vai trabalhar aqui e voltar para testar, certo? De um jeito ou de outro ele volta para testar essa região e pode continuar caindo, como ele também pode resistir em todos os suportes anteriores, que vão ser resistência para que o preço trabalhe, movimente e continue caindo, certo? Tem essa região aqui, o preço pode muito bem cair aqui, mas vamos torcer que o Bitcoin se mantenha nessa região, se mantenha bem sólido e consiga ganhar
a resistência para que a gente volte a trabalhar na parte superior também, beleza? Existe um contexto muito maior, além disso, não é só olhar a olho nu assim, né? Tem outras informações que a gente precisa estar estudando um pouco mais para compreender. No geral, o Bitcoin segue em uma tendência de baixa, essa tendência de baixa é secundária, uma tendência primária eu diria que ele estaria em uma região consolidada, ou talvez em uma tendência de alta, porque ela ainda não foi perdida, né? Para que a gente perca essa tendência, a gente precisaria aí perder esse fundo e ficar muito mais claro. Se a gente perde esse fundo e o Bitcoin vem trabalhando nessa região aqui, com certeza, né, vai ganhar muito mais força todo esse movimento. Mas o ideal é que o Bitcoin fique trabalhando nessa região e logo em seguida ele volte a subir, né? Tínhamos ou ainda temos um, um oco, certo? Um padrão ombro, cabeça, ombro, cabeça, ombro. Linha de neckline, certo? Rompimento, pivô nessa região, venda até aqui. Aqui seria o fim do movimento de baixa, levando em consideração essa nossa figura de price action aí, que tem a possibilidade de falhar e não completar 100% seu alvo, beleza? Então, o Bitcoin segue em uma tendência de baixa, essa tendência secundária, mas já tivemos a resposta da ponta compradora. A gente tem um padrão aqui bacana, representado pelo estocástico, que seria uma divergência, certo? A gente tem uma pequena variação entre os fundos do estocástico, e quando a gente visualiza no gráfico, a gente tem uma variação oposta da movimentação do preço. Então, isso daqui é um padrão de divergência que, se a gente for fazer uma leitura das ondas de Elliott, bora tentar fazer essa leitura das ondas de Elliott aqui, a gente simplesmente pode estar no movimento 1, 2, 3, 4, complexa e 5, certo? Caso esse seja a 5, a gente estaria com a divergência no final de uma onda 5, o que vai jogar a gente para uma onda a onda B e a onda C. E aí pode consolidar por um tempo até surgir um novo movimento. Uma onda 1 para cima, uma onda 1 para baixo, uma onda 1 para cima, beleza? Então, muita calma na alma, muita tranquilidade. Esse é o momento de você observar e executar compras parceladas, certo? Então, se você tem a possibilidade de comprar, compre de forma parcelada, não utilize todo o seu capital, compre 5% dele, 10% dele. O preço tem toda a possibilidade de vir testar os 30 mil, e caso o preço volte e venha testar os 30 mil, a gente consegue executar mais algumas compras. Se o preço cair abaixo dos 30 mil, meu amigo, vamos vender nossa arte na praia e aguardar para ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. Mas o mais importante de tudo, não venda Bitcoin e não venda Ethereum, certo? Aqui eu tenho outros indicadores, eu acho que o vídeo vai ficar um pouco longo, mas a gente vai falando sobre o Bitcoin até onde for possível. Esse é o CoinGlass, eu vou disponibilizar eles para vocês, certo? No link da descrição. E não se esquece de se inscrever no nosso canal, cara. Me ajuda, mano, a bater os 200 primeiros inscritos, ok? Esse daqui são alguns indicadores que possibilitam a gente visualizar algumas informações extras do análise on-chain. Por exemplo, eu tenho o Bitcoin Volatility, que é o índice de volatilidade do Bitcoin. O índice de volatilidade do Bitcoin, nesse momento, se encontra aqui bem baixo. Significa que não temos tanta volatilidade no mercado, apesar de ter entrado uma força compradora no dia de hoje, que fez o Bitcoin pular dos seus 32.500 aproximadamente até 37.500. Isso dá aí aproximadamente 10% de lucro para quem conseguiu pegar no cu da mosca, certo? Então, nesse indicador aqui a gente consegue ver que o volume é muito baixo e em momentos como o preço estava em
pontos de 61 mil, 60 mil, a gente tinha um nível de volatilidade superior a 70, a 17K, né? Que no momento a gente tem uma volatilidade muito baixa. Então, é um momento onde as pessoas estão com medo e as instituições, que é o smart money, o dinheiro inteligente, que sabe 100% o que está fazendo, ele vai comprar de forma parcelada, ele vai comprar de colherinha, certo? Para que ninguém perceba que ele está comprando, quando pensar o preço já foi. E caso ele tenha que vender, ele vai comprar de colherinha e vai vender de balde, certo? Tem alguns outros indicadores que eu acho muito interessante para poder estar compartilhando com vocês. Bitcoin Volatility, esse que a gente acabou de visualizar agora, ele mostra o padrão de volatilidade, certo? Pontos máximos de volatilidade, a gente teve aqui em 2020, março de 2020, o preço do Bitcoin estava na casa dos $7.000, até que a gente atingiu aí pontos e picos máximos, onde mantivemos uma volatilidade interessante. E aos poucos a volatilidade foi caindo, porque carteiras antigas que possuíam Bitcoin foram retirando e realizando seus Bitcoins, beleza? Volume, aqui, Open Interest e o volume, certo? Aqui é o interesse das pessoas, certo? Das pessoas que compram e que vendem Bitcoin, e aqui a gente consegue fazer uma comparação com o volume. Observe que o preço do Bitcoin, né, ele sempre trabalhou em uma região superior a, ao volume empregado, certo? Até que nesse momento aqui a gente tem um preço do Bitcoin trabalhando com um nível de volume baixo. O que a gente espera é que o preço do Bitcoin volte a subir e que a gente tenha um nível de volume acompanhando o preço, pois toda tendência precisa de volume e todo volume precede do preço, certo? E ambos juntos conseguem movimentar o preço para algum lugar, ok? Tem muitos indicadores aqui, eu aos poucos vou mostrando para vocês alguns desses indicadores. Esse é o indicador total de liquidez, certo? Onde a gente consegue visualizar as realizações de lucros das pessoas, certo? No geral. Ok, para a gente não ficar também com muita informação acumulada, eu apenas apresento para vocês no dia de hoje o Coin 360, que a gente já visualizou anteriormente, mais uma vez o nosso indicador do medo e da ganância, e eu introduzo para vocês a possibilidade da gente acompanhar o índice do volume, certo? Cadê? Open Interesting, Futures Open Interesting, Bitcoin Volatility. Opa, Bitcoin Volatility. Esse daqui, exatamente. Com isso, a gente consegue ver a volatilidade empregada no Bitcoin para ter uma noção de quando é o ponto certo de compra e quando é o ponto certo de venda. Aparentemente, entrou um volume um pouco hoje, foi o que justamente fez o Bitcoin pular dos seus $32.500 para os seus 37 mil e fração, gerando aí uma variação de 10%. O mercado ainda se encontra em tendência de baixa, tá? Então, não acreditem que essa barra já é a solução dos nossos problemas e a partir daqui o Bitcoin vai subir to the moon. A gente ainda está trabalhando abaixo das médias, então, para ter uma tendência de alta interessante, a gente precisa de um pivô de alta e a gente precisa que o preço do Bitcoin atue acima das médias, certo? Já que queremos ter o suporte para operar comprado. O cara, para fechar aqui a bagaceira, o cara que quer trabalhar na venda do Bitcoin, na compra do Bitcoin, mesmo em tendência de baixa, ele tem duas opções. A primeira é ele vender, ele comprar toda vez que o Bitcoin gerar valores fora da banda de Bollinger, a banda que é 20 com perímetro com variação 2. Tem um vídeo anterior explicando também como é que faz esse processo, só que o cara pode comprar o Bitcoin, segurar ele aqui até o suporte, até a resistência cair em cima e arrastar aí uns 10, uns 15% de lucro nessa região. Não seria uma posição para holdar no momento, mas seria para fazer uma compra e uma venda logo em seguida, certo? Utilizando as bandas de Bollinger, eu tenho a divergência
com o preço na mínima do meu estocástico, na ponta sobrevendida, e o preço no suporte da banda de Bollinger. Então, nos próximos dias, o preço pode voltar e dar uma corrigida nessa região aqui, certo? Além disso, o cara que é mais ousado também, ele pode estar trabalhando da seguinte forma. Deixa eu adicionar um indicador aqui, rapidão, rapidão. Vamos colocar média móvel exponencial. Já foi média móvel exponencial de 9 períodos. Pode ser de 9 períodos. Qual a cor dela, minha gente? Amarela, aqui. Então, a média móvel exponencial de 9 períodos pode fazer para a gente o seguinte estratégia. Toda vez que o preço se afastar da média de 9 períodos, eu compro e vendo toda vez que o preço tocar na média de 9 períodos, certo? Tradezinho rápido, dinheiro no bolso em tendência de baixa. Preço se afastou da média de 9 períodos, eu compro. Preço tocou na média, eu vendo e realizo aí um lucro de 42 para 48 mil, estaria uns 10% ou um pouquinho mais, certo? Mais uma vez, isso aconteceu nessa região. O preço afastou da média e se aproximou da média. Não gosto muito de fazer esse tipo de trade, mas é uma estratégia que é válida e vocês podem estar aplicando. Pode até trocar aqui. Vamos colocar aqui uma média de 20 períodos. Pronto, média de 20 períodos, o preço fica um pouco mais afastado e dá para a gente, ó, compra, vende. O preço se afastou, a gente compra, o preço chegou perto da média, a gente vende. Isso é uma operação para executar em tendência de baixa, beleza? Isso não é recomendação de compra ou de venda. Tenha paciência, estude, busque informações e tome sempre a melhor decisão na compra dos seus ativos. Lembre que você está trabalhando com dinheiro e o mercado não tem pena do seu dinheiro, na verdade, ele quer o seu dinheiro. E então, não utilize capital que você não possa perder, certo? Não deixe de pagar conta, pagar boleto, botar comida dentro de casa para colocar em criptoativo, que é um mercado de alto índice de volatilidade e que existe a chance de você perder esse capital. Então, estudar é muito importante, compreender o processo, entender como tudo funciona, e aí, então, logo em seguida, a possibilidade de ganho vai ser apenas um resultado de todo o processo que você executou. Eu tenho traçado aqui uma estrutura no Ethereum, no semanal. Eu tracei aqui uma expansão de uma possibilidade de alta, acreditando até então que a gente estava trabalhando apenas com um canal de baixa, mas até o momento o Ethereum acabou meio que perdendo. Também adquiriu um pouco de volume aí nessa região. A gente não tem aqui no Ethereum uma divergência, né? Temos uma divergência sim no Ethereum igual a do Bitcoin, certo? Onde eu tenho o estocástico mostrando o preço ascendente com fundos ascendentes e o gráfico mostrando o preço com fundo descendente, certo? E a partir daí as coisas acontecem. O que é interessante no Bitcoin, no Ethereum, por relação do Bitcoin, é que no Ethereum a gente ainda está com o alinhamento das médias, as médias não foram cruzadas, isso significa que o preço pode retornar, ou que a tendência de baixa pode ser muito mais longa do que a gente estaria imaginando. E aí o preço pode voltar a pontos extremos que são considerados o inverno cripto. O inverno cripto tem a capacidade de durar aí aproximadamente 1 a 2 anos, e segundo o análise, eu acho que é o Stock Floor, a gente pode passar um tempinho aí. Fora que para o próximo halving, a gente tem aí aproximadamente 800 dias, certo? O halving é nada mais, nada menos um ponto onde o Bitcoin vai sofrer uma dedução de 50% na sua mineração. Então, a média de curto prazo, que é essa daqui, ela simplesmente pode cruzar todas as outras médias, certo? Caso isso aconteça, o Ethereum provavelmente vai continuar baixando e continuar caindo, né? Porque a gente espera que ele, de fato, não ultrapasse essas regiões, que ele não volte a valores mínimos, né? Para que a gente consiga trabalhar aí nessa caixa e fazer com que o preço logo em seguida retorne aos seus pontos, retorne aos seus pontos
altos aí, beleza? Muita calma na alma. O Ethereum é uma das criptomoedas de maior fundamento. Ela traz a solução de apoio ao Bitcoin, tem a sua própria blockchain. Inclusive, existem outras blockchains que trabalham na subcamada do Ethereum, tanto na primeira quanto na segunda, dando todo o suporte ao Ethereum para conseguir índices de escalonamentos muito superiores e muito maiores, beleza? Então, até então, eu não acredito que essa projeção que eu executei, ela venha se ocorrer, até mesmo porque a gente teve uma configuração da figura de price action com o rompimento dessa região, certo? Querendo ou não, as médias vão ter que se alinharem, se agruparem, para que o preço trabalhe numa posição superior ou inferior nos próximos dias. Muita calma na alma para executar qualquer tipo de tomada de decisão, certo? E ficar esperto que o Ethereum pode voltar a trabalhar em pontos extremos como US$ 1.600 por unidade, algo que eu gostaria muito que não aconteça e que ele simplesmente permaneça suportando essa região aqui, esse suporte, trabalhando em cima, voltando para cá e logo em seguida avançando. Nossa projeção é levar o Ethereum aos seus US$ 10.000 por unidade. Se isso acontecer, vai ser muito fantástico. Compramos o Ethereum desde essa região aqui, 1.400, acho que eu tenho também um pouquinho abaixo de US$ 1.000, certo? E a gente não gostaria de ver o preço descer. Caso o preço deixe, não tem problema, é uma posição long termo, certo? Não tenho intenções nenhuma de fazer lucro ou dinheiro com o Ethereum ou com o Bitcoin, apenas em altcoins mais convencionais aí, que a gente deve estar esperto para saber a hora certa de comprar e de vender, usando o nosso indicador de ganância e medo. Lembrando que o Bitcoin é o nosso rei, se o Bitcoin cai, todas as outras caem, mas se o Bitcoin fala que vai subir sozinho, ele fica e todo mundo sobe, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e que eu possa ter compartilhado e contribuído com vocês em algum tipo de informação. Se você gostou, comenta ou tem alguma dúvida, por gentileza, use o comentário desse vídeo e deixe a sua dúvida, o seu comentário, nos siga, se inscreva no nosso canal, nos ajude a bater os 200 primeiros inscritos e também temos conteúdo diferenciado do YouTube no Instagram todos os dias. Coloca nós, vem para o DPIV Investidor e vamos para frente, porque nos próximos 10 anos o futuro será maravilhoso. Até breve, tchau, tchau.